Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre medidas de comprimento e hoje nós vamos aprender a fazer cálculos de perímetro e área, tá? As atividades vocês vão resolver nas páginas 66 e 69, tá bom? Então, vamos lá. O que é o perímetro? O perímetro, ele é a medida do comprimento do contorno de uma figura geométrica plana, tá? Então, esse contorno aqui, quando nós calculamos, estamos calculando o perímetro, somente essa parte aqui em volta da figura, ok? Então, para calcular o perímetro é muito fácil. Basta eu adicionar essas medidas aqui, ó. Eu vou somar essas medidas aqui e já calculei o meu perímetro. Muito simples, né? Vamos ver. 6 mais 2, 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 2, 16. Então, o meu perímetro é 16. E uma coisa que eu tenho que ficar muito atento, que vocês não podem esquecer, é desta medida aqui. Se vocês observarem, cada lado da figura tem um valor e a medida está junto, ó, 6 centímetros, 2 centímetros, tá? Todos eles têm centímetros. Então, vocês não podem esquecer de colocar os centímetros aqui. Por quê? Porque senão vai ficar só o 16. 16 o quê? 16 centímetros, ok? Vamos fazer mais uma, então. Aqui nós calculamos o perímetro de um retângulo. Agora, nós vamos calcular o perímetro de um quadrado. O quadrado, ele tem todos os lados iguais, então, todas as medidas aqui vão ter o mesmo valor. Ó, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 e 3. Então, eu tenho 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, o meu quadrado tem 12 centímetros de perímetro, ok? Mais uma figura. Agora, eu vou calcular o perímetro de um triângulo. Então, mesma coisa, eu vou adicionar essas medidas aqui. Então, eu tenho 5 mais 7, 12. 12 mais 7, 19. 19 centímetros. Se aqui apresentasse metros, metros aqui. Como todas elas estão em centímetros, nós colocamos os centímetros. Bem fácil, né? Então, para se calcular o perímetro de uma figura, basta somar as medidas de cada lado. Essa daqui é uma outra situação. E essa é bem divertida de fazer, vocês vão gostar bastante. Naquela anterior, vocês podem notar que a prof deu a figura geométrica plana, mas não estava quadriculada. Essa está toda quadriculada, ó. Eu tenho a figura a B, a C, a D, a E e a F. Como eu disse, para calcular o perímetro, nós fazemos o quê? Nós somamos as medidas do lado, somente o contorno da figura. Nessa malha quadriculada, cada figura quadriculada dessa, ó, nós vamos somar o cantinho de cada uma. Vamos fazer aqui na letrinha A, para vocês entenderem melhor. Cada quadradinho desse aqui, ele mede, vamos supor, 1 centímetro, tá? Cada cantinho desse aqui vale 1 centímetro, tá? Então, 1 centímetro aqui. Então, eu vou somar os ladinhos de cada um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viram? Então, a figura A tem 12 centímetros. Vamos fazer a B?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também. Então, também tem 12 centímetros. Vocês estão observando que eu estou somando somente o contorno. Estou contando os quadrinhos, mas só esse lado do quadrinho aqui, ó. Estou até riscando fora para vocês entenderem. Agora, a letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a letra C tem 10 centímetros de perímetro. Vamos para D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 centímetros também. 12 centímetros de perímetro. Letra E. Vamos fazer diferente agora? Vamos só riscar o ladinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também 12 centímetros. E a última, letra F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, maioria deu 12 centímetros. Entenderam? Muito fácil, não é verdade? Mesmo que ela esteja quadriculada por dentro, eu vou somar só os contornos. Olha só como a prof fez aqui. Muito fácil. Agora, nós vamos para a área. A área, no que ela é diferente do perímetro? No perímetro, eu acabei de mostrar para vocês que nós calculamos o quê? O contorno, certo? Eu conto esse ladinho aqui, olha. Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos, então eu vou contar só esses 5 aqui. A área, ela é a medida da superfície. O que seria a superfície? A superfície é o que está aqui dentro, ó. Tudo isso aqui, ok? Ó, vou passar mais forte para vocês verem, ó. Todos esses quadrinhos que estão aqui dentro. Então, eu vou contar tudo, tá? Não só o que está em volta, todos os lados. Veja bem. Vamos calcular a área do quarto, então. Lembrando que ela está numa malha quadriculada. E sempre que ela aparecer assim, eu vou contar todos os quadrinhos, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a área do quarto é de 16. Eu não vou colocar nenhuma medida aqui, porque no momento eu não perguntei nenhuma medida. Então, agora nós podemos deixar só 16, tá bom? Vamos agora contar do quarto 2. Vamos ver quantos quadradinhos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a área do quarto 2 é de 15. Vamos ver a cozinha, que está aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a área da cozinha é 9. Vamos para a área do banheiro. Aqui não coube, a prof escreveu só banho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 quadradinhos, a medida de 6. E por último, né, por fim, a sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, a área da sala é de 30. Notaram a diferença? Muito bem. No perímetro, nós contamos somente os ladinhos,
do contorno, e na área nós contamos todo o interior, todos os quadrinhos daqui de dentro. Muito bem? Vamos adiante, então. Agora, eu vou mostrar para vocês a situação 2. Vocês vão encontrar lá no livro de vocês essa situação aqui. Eu vou chamar a atenção de vocês para um ponto muito interessante. Veja bem, eu acabei de dizer para vocês que na área nós temos que contar os quadrinhos que estão dentro da figura geométrica plana, certo? Então, nós vamos contar quantos quadrinhos inteiros tem aqui. Porém, eu não posso me esquecer de contar esses que estão pela metade. Ó, vocês viram que aqui no cantinho, tá vendo, ó? Tem uma linha na diagonal aqui, formou o quê? Um triângulo, não é verdade? Olha lá. Bem esse cantinho aqui formou um triângulo. Um triângulo mais um triângulo, se eu colocar essa parte aqui, ele vai formar um quadrinho inteiro, certo? Olha, eu vou desenhar aqui para vocês verem. Esse triângulo, se eu juntar com esse outro de cima ou lá do outro lado, ó, vou fazer um triângulo de outra cor aqui para vocês entenderem, ó. Vamos fazer de verde, para ficar bem diferente. Aqui, olha. É que ficou meio tortinho, ó. Mas se nós fizermos isso aqui, nós vamos ter um quadrado, ó. Tá vendo? O quadrado, que é a unidade de medida que nós estamos usando agora. Então, um triângulo mais um triângulo forma um quadrado. Então, esse cantinho aqui com esse cantinho, eu tenho que contar como um quadrinho. O mesmo vai acontecer desse lado aqui. Então, eu conto assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como eu tenho meio mais meio, vai formar 1, então, eu tenho 11. Esse meio mais esse meio também vai formar mais 1, 12. Então, a minha área é de 12. Ok? Agora, aqui embaixo. A área, nós podemos calcular com essa unidade de medida, que é esse quadrinho, ou eu posso com o triângulo também, tá? Que foi o que aconteceu nesse cantinho aqui. Vamos ver, não importa como está dividido, como que seja essa malha, ela pode ser de quadrinhos ou de triângulo. A maneira de calcular é a mesma. Eu vou fazer do mesmo jeito, vou continuar contando os quadrinhos que aparecem lá dentro ou os triângulos. Nesse caso aqui, eu não preciso juntar meio triângulo, aliás, um triângulo com outro triângulo para formar um quadrado, porque a minha malha toda já é um triângulo, ó. Toda ela já é triângulo. Então, vamos lá, eu vou contar assim. A figura 1, eu tenho 1, 2, 3 triângulos. Então, a medida da minha área aqui é 3. Na figura 2, 1, 2, 3 e 4. Então, a medida da minha área é 4. Figura 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a medida da minha figura, a área da minha figura é de 6. Entenderam? Então, vocês vão achar lá no livro de vocês uma atividade para calcular a área na malha quadriculada e outra atividade onde a malha é assim. Não importa, a resolução é da mesma maneira, é só contar os triângulos lá de dentro e, nesse caso, os quadrinhos. Lembrando sempre que quando aparecer triângulos na malha quadriculada, vocês têm que juntar esses dois triângulos para formar um quadrinho, tá bom? Vamos adiante. Eu vou fazer um pedido para que vocês fiquem muito atentos quando a professora colocar isso aqui, ó, no vídeo para vocês, tá? Porque isso aqui é algo muito importante, ó. Vamos até dar uma enfeitadinha aqui para chamar bastante atenção. Olha, atenção!
O que eu passei para vocês agora foi o cálculo da área na malha quadriculada. Vocês se lembram que lá no início do vídeo eu calculei o perímetro de uma figura assim, sem nenhum quadrinho dentro. Lembram-se disso? E depois eu passei a medida o cálculo do perímetro na malha quadriculada, certo? A mesma coisa acontece com a área. A área eu calculo a superfície, eu calculo aqui dentro. Mas vai ter momentos em que vocês vão calcular a área, vai aparecer atividades para vocês, pedindo para que vocês calculem a área, mas não vai dar a figura toda quadriculada. Não quer dizer que vocês tenham que pegar o lápis e ir lá e fazer todos os quadrinhos e depois ir contando. Não é necessário fazer isso. Nós podemos fazer a multiplicação, que é um jeitinho bem mais rápido e bem mais fácil para muitos. Não é verdade? Porque se é uma figura muito grande, você tem que ficar contando 1, 2, 3, 4, 5. Vai demorar muito. Ao passo que usando a multiplicação, a gente resolve rapidinho. Ó, esse lado aqui tem a mesma medida que esse lado, igual lá no perímetro. E esse lado tem a medida desse lado. Porém, na área, nós não fazemos 9 mais 9 mais 3 mais 3. Nós usamos a multiplicação. Então, eu faço isso aqui, ó. 3 vezes o 9. Quanto que é 3 vezes 9? 27. E eu tenho que repetir a medida também. Só que essa medida tem um diferencial. Como eu estou multiplicando, olha as canetas da prof querendo ir embora. Como eu estou multiplicando o lado de uma figura e o outro lado de uma figura, dois lados, o que vai acontecer? Em cima da unidade de medida, eu tenho que colocar o número 2. E isso aqui é essencial que vocês façam as respostas assim, quando for calcular a área, a unidade de medida vai ter sempre esse 2 aqui. Se por um acaso na área vocês colocarem apenas 1 centímetro ou metro, infelizmente a prof vai considerar errado, porque cálculo de área precisa desse 2zinho aqui em cima, porque ele está mostrando o quê? Que eu multipliquei duas unidades de medida. Na multiplicação, é como se eu fizesse assim, 1 centímetro daqui, esse centímetro com esse centímetro aqui. Quantas unidades de medida eu tenho? Eu tenho 2 unidades de medida, então eu tenho que colocar o 2 lá, tá bom? Vamos passar adiante. Vamos calcular agora a área do quadrado. Nós sabemos que o quadrado tem todos os lados iguais, certo? Então, ó, todos os lados dele são iguais, tem a mesma medida. Mesmo assim, eu vou fazer a multiplicação. 5 vezes o 5, 25. Como eu estou multiplicando duas unidades de medidas, ou seja, dois lados, o que vai lá em cima? 2. Não se esqueçam. Isso aqui eu só uso nos cálculos de área. No cálculo de perímetro, eu coloco apenas a unidade de medida, certo? Então, vamos adiante. Não se esqueçam, essa parte é muito importante. Sempre usar o 2 no cálculo de área, tá? Volto a repetir. Tá. Nós fizemos o cálculo na malha quadriculada e fizemos das figuras geométricas planas somente com os 2 valores. Vai aparecer sempre 2 valores para vocês, tá? Por enquanto, nós não vamos trabalhar com 3 ou 4 valores, porque requer um processo mais complicado e vocês vão aprender isso só lá no 6º ano. Aqui, eu tenho 2 probleminhas, 2 situações problemas.
O que que eu preciso entender quando eu estou calculando área e perímetro? Eu preciso conhecer as figuras, tá? Porque é a partir da medida que vai aparecer na situação problema, é que eu vou descobrir qual é a figura e como eu vou calcular. Ah, professora, mas é só multiplicar os dois lados. Sim, é só multiplicar os dois lados. Mas e se você precisar desenhar essa figura? Então, você tem que saber que figura que é, certo? Vamos ver o primeiro problema, então. A primeira situação, problema. Meu pai quer construir uma casa nova. Para isso, comprou um terreno que mede 12 metros de comprimento por 9 metros de largura. Qual é a área do terreno que meu pai comprou? Então, vamos lá. Se disse que o comprimento dele é 12 e a largura é 9, então eu já sei que eu tenho um retângulo, porque o retângulo, ele tem um lado maior e o outro menor, certo? Então, eu desenho o retângulo bem aqui no cantinho. Coloco as medidas nos seus respectivos lugares. O lugar maior mede 12 metros e o lado menor mede 9 metros. Como eu estou calculando a área, sempre faça isso aqui. Eu vou fazer essa continha lá no meu rascunho. 12 vezes 9, certo? 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9, mais 1 que foi 10. Então, qual é a pergunta? Qual é a área do terreno que papai comprou? Ele tem 108 metros. E agora, o que que eu faço? O que que está faltando aqui? Eu calculei duas medidas, certo? Duas unidades de medida. Então, o que que vai lá em cima? 2. A resposta é essa aqui. Fácil, né? Muito fácil. Vamos para o outro. Rafaela azulejou o piso da sua cozinha, que tem 3 metros de lado. Qual é a área desse piso? Azulejou é colocar os azulejos, aqueles quadradinhos no piso. Então, vamos lá. Professora, disse para mim que ele tem 3 metros de lado. Se me deu só uma medida, já está mostrando que todos os lados são iguais. Se todos os lados são iguais, então eu tenho 3 metros e 3 metros. Não coloco em todos, coloco só em dois. Está pedindo novamente qual é a área. Então, eu calculo a área. Vou precisar armar a continha? Não, porque eu já sei, né? 3 vezes 3, 9 metros. O que é que está me faltando? O 2 aqui em cima, que representa metros quadrados, tá? Eu realizo a leitura da seguinte maneira: 9, sempre escreva metros, tá? Não coloca só o M, quadrados. É assim que eu faço a leitura dessa unidade de medida aqui. E aqui é a mesma coisa, 108 metros quadrados. Vocês se lembram lá no início do ano que a professora sempre falava para vocês: passou de um é plural. Então, se passou de uma dezena, é dezenas, mesmo nas centenas, a mesma coisa nas unidades. Aqui também, passou de metros quadrados, tá? É assim que a gente lê e assim que a gente resolve. Lembrando sempre, frisando sempre, perímetro eu somo todos, porque vai aparecer no perímetro o número em todos. Área só vai aparecer dois valores em dois lados e eu multiplico. Perímetro eu somo todos os lados, área eu multiplico. Na área eu conto os quadradinhos que estão dentro da minha figura geométrica plana, porque eu estou calculando a superfície, e no perímetro eu calculo apenas o contorno. Ok, crianças? Foi muito simples, não é verdade? É uma matéria gostosa,
fácil, que requer um pouco mais de atenção, porém é muito gostoso de resolver. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, assista o vídeo novamente, pausadamente, porque tá bem explicadinho, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender logo de primeira. Logo de início, vocês vão captar rapidinho, ok? Fiquem com Deus, um beijo em todos vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau!